Por falar em PL da anistia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília na segunda-feira. O nosso colega do Globo, Sérgio Quintela, foi a agenda do governador hoje, conversou com ele e tal, e ele disse que esse tema da anistia não é pauta, que ele não vai para Brasília conversar sobre isso, que ele vai para visitar um amigo, vai prestar solidariedade, que vai fazer isso porque tem preocupação em consideração como uma pessoa que foi muito importante para ele. Aí nessa agenda, Tarcísio de Freitas foi questionado sobre um possível aval de Bolsonaro à sua candidatura a presidente no ano que vem. Tarcísio tem sido tratado aí como o sucessor de Jair Bolsonaro, que está inelegível, né? Ele disse o seguinte: não deu aval, no caso Bolsonaro, né? Não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição. Tem nada disso. Foi o que disse o governador. Deve ser uma visita bastante rápida, mas, enfim, esse tema deve entrar realmente nessa pauta, nessa conversa. O governador obteve autorização para visitar o Bolsonaro na segunda-feira, das 9 às 18 horas. Pode ir em qualquer horário nesse intervalo. Toda essa necessidade dele de negar e também posts feitos pelo Flávio Bolsonaro, por outros aliados da família, decorrem de uma nota que saiu no portal Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro teria batido o martelo e decidido que o Tarcísio será o candidato do seu grupo, o candidato no seu lugar. Por que isso divide as posições dentro do grupo? Porque os filhos do Bolsonaro, principalmente, insistem naquela tese de que os votos da direita são do Bolsonaro, quase como se fossem uma propriedade privada, teriam de ficar com alguém mais leal a ele, principalmente alguém da família. O Eduardo Bolsonaro, nas andanças dele pelos Estados Unidos, tem insistido na ideia de que ele próprio poderia ser candidato a presidente, algo que é cada dia mais distante da realidade, já que ele acabou de ser denunciado, ele corre o risco de perder o mandato, corre o risco de ficar inelegível. O que o governador está fazendo é tentar tirar esse fogo cruzado de cima dele, porque a gente sabe que a cada notícia que sai de que ele seria mesmo candidato, novos ataques cada vez mais virulentos vêm para cima dele por parte do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, ele quer ficar fora desse fogo cruzado até o momento em que, de fato, o Bolsonaro, por vontade própria, indique o Tarcísio como candidato. Por que todo mundo acha que isso vai acabar sendo inevitável em algum momento? Porque cada vez mais essas discussões em torno de anistia estão meio capengas, estão mostrando que talvez não dê em nada. Ainda que haja uma redução de pena, ela não será suficiente para evitar que ele pegue um bom tempo em regime fechado. O que se espera agora é mais apostar na ideia de uma domiciliar em razão dos problemas de saúde dele do que numa redução de pena que o levasse a uma prisão domiciliar por ser justamente uma pena pequena demais. Isso vai se tornando cada vez mais inviável. E à medida que o Eduardo Bolsonaro continua com esses ataques, segue com o tom elevado em relação aos ministros, vai cavando novas sanções contra ele, como aquela sanção contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, vai ficando cada vez mais difícil negociar qualquer coisa. Aquela ideia, por exemplo, de que os ministros do Supremo já participassem do acordo do PL da dosimetria, ela cai por terra quando justamente novas sanções são determinadas contra a mulher do Alexandre de Moraes. Então, o noticiário de que o Jair Bolsonaro orientou os líderes do PL a tentarem fazer com que o Eduardo Bolsonaro baixe o tom, também estão aí circulando. Na semana que vem, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, deve ir aos Estados Unidos. E ele já está lá, inclusive. Deve conversar com o Eduardo Bolsonaro nesses dias para tentar fazer com que ele pare, cesse esses ataques, modere o seu tom, porque isso estaria mais atrapalhando do que ajudando o Jair Bolsonaro. Tá difícil de convencer o Eduardo, né? Porque ele tá meio on fire aí, fustigando o Tarcísio, o Valdemar Costa Neto. Nessa história da PEC da blindagem, ele fez um post criticando os parlamentares, dizendo: vocês é que estão desconectados com o povo, impressionados com o artista fazendo micareta na rua. Classificou esse arquivamento da PEC como puro medo politiqueiro.
E aí, por outro lado, o Flávio Bolsonaro fez um post nas redes sociais fazendo elogios ao Tarcísio, né? Como você disse, desmentindo essa notícia de que o Bolsonaro teria já dado apoio à candidatura do Tarcísio à presidência, mas falando assim, avisa aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente, não tem que ficar provando nada a ninguém, não conseguirão separá-lo de Bolsonaro. Tenho convicção de que estaremos juntos em 2016, para desespero da extrema esquerda. 26, assim, né? 2026. Bolsonaro, eu falei 26, né? 16. Olha o que eu falei. Mas tudo bem. Ih, gente, tô toda errada. 2026. Mas, enfim, não estão se entendendo, né? Não estão se entendendo. O Flávio Bolsonaro aí tenta atuar como alguém um pouco mais moderado que o irmão, justamente porque ele sabe que, em algum momento, o Jair Bolsonaro pode precisar, sim, do Tarcísio. Se as pesquisas continuarem mostrando que o nome da direita mais viável para vencer é o do Tarcísio, vai chegar um momento, não tenhamos dúvida disso, em que o Bolsonaro vai pedir que ele seja candidato. Por quê? Porque ele vai precisar de alguém com chance de vitória para lhe conceder um indulto, caso vença. Essa é a saída mais garantida que ele teria para não cumprir a pena na sua totalidade. Ainda que se reduza essa pena, não vamos esquecer disso. Vai se reduzir aqui, um pouquinho ali, não vai dar para fazer mágica. Ele vai continuar condenado a muitos anos de prisão por tentativa de golpe e todos os outros crimes. Também não acredito que o Congresso vá passar uma dosimetria que faça esses crimes virarem quase brincadeira de criança, porque justamente são crimes graves cometidos contra a democracia. Então, a maior chance do Bolsonaro de sair dessa situação é um indulto pós-eleição, porque teria de ser do próximo presidente. E ainda precisariam contar com alguma boa vontade do Supremo para não derrubar o indulto, como fizeram já no tempo do Temer, ou no caso do Daniel Silveira. Então, não é simples a situação do Jair Bolsonaro. E ele percebeu, já tinha percebido lá antes, aqueles áudios já mostravam eles se desentendendo em relação a isso, mas percebeu que, desde que o filho dele desembarcou nos Estados Unidos, a situação dele só piorou. A situação da família como um todo piorou. O próprio Eduardo Bolsonaro foi denunciado, pode perder o mandato. Então, essa ideia de radicalizar a partir de fora não deu bom resultado, como qualquer pessoa sensata poderia ter percebido desde o primeiro minuto. Você ficar tripudiando contra o país a partir dos Estados Unidos não gera dividendos nem com a classe política, nem com o Supremo e também não com a base da direita, porque, afinal de contas, o discurso de defesa do Brasil, pátria acima de tudo, sempre foi um discurso importante do bolsonarismo e que cai por terra com essa ideia. Já tem foto publicada pelo deputado Sóstenes Cavalcante nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, né, publicou a foto. Ele, o Sóstenes e o Paulo Figueiredo juntos nos Estados Unidos. Agora, Vera, haveria um limite? Dá para se falar em limite para que essa decisão seja tomada sob até o risco de inviabilizar, né, uma candidatura da direita? Ou isso vai depender dos ventos que a política pode tomar? Porque tudo muda toda hora, né? Eu acho que outra razão pela qual o Tarcísio está vira e mexe falando eu prefiro ser candidato à reeleição, eu sou candidato à reeleição, é que percebeu-se ali no QG dele que as coisas não vão ser tão fáceis, né? O presidente Lula vem numa lenta, porém constante recuperação. Essa viagem que ele fez aos Estados Unidos rendeu dividendos para o Lula, né, em termos de projeção internacional, de projeção para o público interno, todo o aproveitamento que se fez da história da química com o Trump e de que eles vão, de fato, se reunir, foi muito bem feito. O Lula surfou em cima dessa onda, a esquerda também soube surfar, apesar de haver uma clara contradição no fato de que eles xingam o Trump todo dia, mas só para tripudiar em cima do bolsonarismo. Souberam surfar em cima disso. E aí a gente tem toda essa situação de que o Lula vai chegar competitivo no ano que vem. Não vai chegar a um pato manco, como se imaginava alguns meses atrás. Então, isso também
torna a decisão do Tarcísio mais dramática. Você abrir mão de uma reeleição razoavelmente tranquila em nome de uma disputa presidencial que não é simples, não é fácil contra alguém super experimentado com a máquina do governo federal, com muito apoio no Nordeste, e em situação de recuperação, pelo menos até aqui. Então, é uma decisão difícil de ser tomada. Deixa eu trazer aqui um dado interessante. Vera, você está falando da recuperação de popularidade do Lula, e o Lauro Jardim traz aqui um levantamento do Google sobre buscas em torno de química e Lula. Essa história do Trump no Google teve um pico ali de buscas. Esse discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU rendeu um pico de buscas no Google. O levantamento da empresa apontou que esse foi o dia com mais pesquisas sobre o petista desde dezembro do ano passado, quando ele sofreu aquela queda no banheiro no Palácio da Alvorada. Aumento inflado aí não só pelo pronunciamento em Nova York, mas também, claro, pela frase da excelente química. Milhares de brasileiros queixaram. A pergunta era: Trump gostou do Lula? Foi o que bateu o recorde aí. Na comparação com o dia anterior, as buscas por Lula cresceram 140%. O dia também entrou para a lista dos 10 dias com mais pesquisas sobre o Lula no Google em todo o mundo nos últimos 12 meses. E aí a lista das perguntas mais buscadas: Lula vai encontrar Trump? Quantos anos tem o Lula? Trump gostou do Lula? O que Trump falou de Lula? Por que o Brasil é o primeiro a falar da ONU? Enfim, aí várias perguntas sobre o Lula, mas acendeu ali o interesse, ou seja, as pessoas estão interessadas e estão informadas a respeito do que aconteceu, né? Eu acho que essa foi uma das melhores viagens internacionais para o Lula em termos de imagem, dele encaixar o discurso bem, dele ter encontros que realmente fizeram com que ele se destacasse. Ele fez aquele encontro sobre a democracia com os demais presidentes aqui da América do Sul, e isso rendeu também boas aspas para ele. Ele se posicionou direito na questão ali da Palestina, com o discurso que ele vinha fazendo, e esse discurso está crescendo no mundo, está crescendo na Europa. Ele teve aquele tete-a-tete com o Macron, que o chamou ali, disse que ele era um grande cara, não sei o que e tal. Teve uma conversa com o Zelensky, que era alguém com quem ele tinha uma relação meio azeda no início do seu mandato, por uma postura ambígua que ele adotou no início em relação à guerra da Ucrânia. Então, foi uma viagem para a qual o presidente parece ter ido muito bem cercado, muito bem brifado. Também já ele e o Alckmin fizeram uma boa tabelinha depois em relação à ideia da conversa com os Estados Unidos. O Alckmin deverá participar da conversa. Ele estava por lá acompanhado da Marina, que é alguém que sempre circula muito bem nesses salões internacionais. Ela tem um prestígio internacional muito grande por conta da agenda climática. Então, foi uma viagem de alto aproveitamento. É aquela coisa ali que você pega uma carne e aproveita da cabeça até o pé e todos os cortes, e faz um bom material a partir disso. O uso nas redes sociais também foi bom, mostrando que o governo melhorou a comunicação. Esse era um dos objetivos para esse ano, com a troca da SECOM, e a gente vê realmente um gás maior na comunicação digital do governo. Então, acho que foi uma viagem em que o Lula surfou bem, e se isso for aproveitado na volta, pode, inclusive, ajudar a turbinar a relação dele com o Congresso, porque o Senado deu bons votos ali a favor do governo. Isso marcou essa divisão com a Câmara. Se ele souber aproveitar bem, surfar na confusão, ele tem mais condição ainda de atrair o Senado para si. E se semana que vem passar o IR na Câmara, aí ele vai surfar muito em cima dessa matéria, que é aquela principal agenda dele para esse ano. Então, vem numa maré positiva o governo, contrária a essa do bolsonarismo, que está patinando em círculos, todos tropeçando nas próprias pernas, brigando entre si.